O decreto 12.686 muda a formação do profissional da inclusão. Ele traz alguns avanços. No entanto, ele deixa muitas brechas que pode comprometer a qualidade do atendimento. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os impactos, os riscos e o que ainda precisa ser regulamentado. E no final, você pode ter de bônus um material todo organizadinho para você se aprofundar nesse assunto. Decreto 12.686 veio para abalar a formação dos profissionais da inclusão. E a primeira pergunta que eu faço é: isso também vai impactar os cursos de formação de professores? Isso também vai impactar o curso do ensino médio? Por que eu digo isso? Porque tanto os profissionais do AE como do apoio escolar, eles podem ter formações mínimas, formações preferenciais e formações obrigatórias. E eu vou mostrar isso para vocês num quadro bem simples, para que vocês consigam entender. Eu trouxe esse quadro para facilitar a nossa visualização do que a gente vai discutir nesse momento. Então, aqui eu trago 3 profissionais para a gente conversar sobre quais são suas funções, o que é exigido e onde tem lacunas, coisas que a gente tem que prestar atenção. Então, primeiro é o professor regente, professor da sala, né? Então, ele tem que ter a licenciatura plena e se tiver uma formação continuada em educação inclusiva, ótimo, melhora a percepção dele na recepção e no trabalho com esses alunos da educação especial. Só que quais são os detalhes de atenção, né? Esse profissional, ele vai ser responsável por articular com o AEE. E ele não pode ser substituído pelo profissional de apoio. Tudo bem. Só que eu fico pensando na demanda desse professor da classe comum, professor regente, a demanda de trabalho que ele vai ter. Porque se você parte do princípio que as salas especiais e as escolas especiais, elas perdem o seu papel principal, elas mudam o foco de atuação delas, então significa que vai aumentar a demanda dentro das salas de aulas comuns. O decreto não diz quantos alunos você vai ter. O decreto não diz se haverá diversas necessidades ali juntas. Então, como é que esse professor vai dar conta de tudo isso? Hoje ele já não dá. Imagine agora com esse novo decreto. Já existe um movimento aí para poder modificar, retificar esse decreto. Vamos esperar que isso aconteça. Um outro ponto de atenção que a gente tem que ter em relação a profissional é o profissional de atendimento especializado, educacional especializado, o AE. Então, o que ele precisa ter? Uma formação que o habilite para docência, até aí ok. Aí olha para a palavrinha. Preferencialmente formação específica em educação especial, inclusiva, com carga mínima de 80 horas. Preferencialmente, a palavra preferencialmente abre uma brecha terrível para que profissionais sem capacitação adequada sejam contratados, sejam convocados para esse trabalho, ok? Então, qual é o problema que a gente tem aí? O preferencialmente deixa em aberto. É só uma recomendação. Isso faz o quê? Fragiliza e desvaloriza a formação especializada. Então, isso... E aí, como é que as redes vão contratar? Quais serão os critérios? E nos lugares onde não tem absolutamente nada, não tem profissional capacitado? Ah, então, mas esse profissional que não tem uma especialização, ele vai trabalhar no AEE? Ele vai dar conta das demandas e tantas demandas? Porque a gente tem que pensar nos casos mais severos, com necessidades mais profundas. Então, pensa como esse decreto ele fragiliza a formação, ele fragiliza a valorização, ele fragiliza a especialização. Isso é muito complicado. Já o profissional de apoio escolar, o PAE, né? Então, ele só precisa ter escolarização em nível médio e a formação específica de 80 horas, a carga mínima. Onde que a gente tem problema aí? A gente tem problema porque 80 horas obrigatórias é o suficiente para esse profissional de apoio
dar conta das demandas que virão a partir do momento em que a gente não vai ter mais a Paz e Pestalozes funcionando como elas funcionavam, porque agora elas não vão ser o local onde essas crianças vão poder desenvolver habilidades necessárias, que muitas vezes elas não têm, e só num lugar que tem recursos próprios, adaptações, tanto físicas como os materiais, para o trabalho com essas crianças. Como é que vai ser? Porque ele vai atuar com apoio de locomoção, alimentação, comunicação e participação. Ok, parecem tarefas simples? Quando as inclusões são de crianças que não têm tanta severidade, entendeu? Quando as necessidades, quando as barreiras elas não são tão severas. E aí ele precisa ser supervisionado pelo professor AE. Então, é mais uma função para esse professor AE, também, além de dar conta de tudo que ele tem que dar conta dessa supervisão. Então, vai sobrecarregar esse profissional. E implica também, quando a gente tem esse profissional cuidando disso, e não tem a indicação nesse decreto dos outros profissionais que também são necessários, como, por exemplo, um intérprete, né, um tradutor e intérprete de Libras, por exemplo, onde é que está esse outro profissional? O decreto não fala dele, só fala do profissional de apoio escolar. Então, significa que a gente tem que ficar atento, porque pode ser que vão extinguir esses outros papéis. Então, quando a gente fala de formação, são essas questões que a gente tem que ficar bastante preocupado com esse decreto. Então, torcer para que os movimentos que estão se levantando contra este decreto, do jeito que ele está, sejam fortalecidos para que ele seja revisto. Porque assim a gente garante efetivamente uma inclusão verdadeira, né? Em que garanta o acesso à permanência e o desenvolvimento das pessoas que dependem, né, de uma educação inclusiva de verdade, certo? Então, a gente tem que ficar bem alerta. Então, agora a gente precisa se aprofundar nas vulnerabilidades, né? Que contramedidas a gente pode tomar e quais são os riscos que nós temos para a educação especial, do jeito que esse decreto está formulado, e como é que a gente pode reagir, como é que a gente pode se movimentar, porque a gente tem um decreto que está, assim, não está trazendo o que está garantido na LDB, não tem fortalecido o que tem no decreto 50, a gente acaba nesse decreto desrespeitando outros tratados que somos signatários. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, a gente precisa se informar, tanto como professor, como família, como psicopedagogo que vai atender, porque isso vai impactar na vida de muita gente, na formação, no atendimento, nos resultados. Então, vamos nos aprofundar sobre essas questões. Então, eu fiz um quadrinho para ficar mais fácil, mais didático, que a gente vai falar tanto da vulnerabilidade, das contramedidas e os riscos para inclusão se não houver nenhuma ação. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é nos termos que são usados. Então, por que a gente precisa entender isso e perceber fragilidades e vulnerabilidades? Para a gente poder cobrar dos nossos representantes, a gente poder se movimentar para que isso seja resolvido, porque senão fragiliza, senão traz um retrocesso. Então, a gente caminha sempre um passo para frente, 10 para trás, em relação à nossa educação de modo geral, a educação especial e assim por diante, né? Então, o uso preferencialmente na formação do AEE complica muito, porque eu posso ter qualquer profissional trabalhando, desde que ele tenha só uma formação para docência. Só que o perfil desse profissional, ele tem que ser muito melhor preparado, ele tem que ter outras habilidades e competências para dar conta daquilo que ele precisa fazer, né? Então, qual seria uma contramedida? O que devia ser revisto? Tinha que estar como obrigatória e não preferencial, entendeu? E assim, 80 horas para uma legislação que está aí, que precisava ser regulamentada, ter decreto, regulamentação, resolução e tudo mais, há 13 anos, é complicado isso, né? Porque se você tem a obrigatoriedade, você garante, entre aspas, pelo menos uma documentação que comprova que esse profissional ele tem competências e habilidades para atuar nesse segmento da educação, e garante também
matrizes e competências, né, para essa atuação. Agora, enquanto não tem isso, enquanto não saem as regulamentações, que não saem as normativas, o que a gente precisa fazer, né? Permitir a atuação de profissionais. Será que permitir essa atuação, né, desses profissionais, a gente vai ter qualidade no atendimento? Será que a gente não vai comprometer a credibilidade do AEE? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção se não houverem essas contramedidas, né? Uma outra coisa que a gente tem que prestar bem atenção é que essa formação curta de 80 horas para o profissional de apoio, ela é obrigatória. Tá bom, mas ele vai ter um estágio supervisionado? Se a gente, na formação docente, a gente já tem um estágio comprometido, mas ainda assim é alguma coisa, como é que vai ficar nesse profissional de apoio? Que ele terá demandas novas, né? E a gente vai ter que ter essa garantia de uma supervisão pedagógica direta do AEE, mas é mais uma função para o AEE. E como é que vai ficar a remuneração? Como é que vai ficar o tempo? Quantos profissionais esse AEE vai ter que supervisionar? Quantos alunos serão inseridos na sala de aula comum, regular? Como é que vai ser isso? Não tem dado, não tem parâmetro, não tem alguma coisa para dirigir. E aí, o que a gente pode ter como resultado? Apoios despreparados que vão interferir de forma inadequada, tanto no processo pedagógico, como pode desenvolver uma dependência do estudante. Porque quando a gente tem as APAES e as pestalozes, nós temos o quê? Certos protocolos, certas atividades, certas vivências destinada para promover o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, de que forma? De uma forma mais adequada para que ele tenha o quê? Qualidade de vida. E se você para pensar que não a gente muitas vezes pensa só nos pequenos, né? Na educação infantil, pensa só no professor da educação básica na primeira etapa. Mas como é que vai ser tudo isso? Como é que esse professor vai gerenciar? Como é que os professores das disciplinas do ensino fundamental 2, na etapa final do ensino fundamental, como é que vai ser no ensino médio? E detalhe, não tem nada que fale de EJA, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Olha como esse decreto está bem estruturado, né? Mas vamos lá. Ausência de definição clara de competências e protocolos operacionais para o AEE e o apoio escolar. Então, a gente não tem isso definido no decreto. Esperemos que venham nas resoluções e nas normativas. Então, não tem a criação de um protocolo padronizado de estudo de caso para o PAE. Então, assim, você vai construir um PAE, mas quais são os critérios? Como é que a gente vai fazer isso? Tem um estudo de caso que vai direcionar, mas mesmo assim, a gente precisa de parâmetros, a gente precisa de um modelo, a gente precisa de alguma coisa que oriente essa construção. Senão, cada um vai fazer de um jeito, entendeu? E definir até que limite, até onde atua o AEE, até onde atua o profissional de apoio. Tudo isso tem que ficar claro e não está. Então, não adianta você colocar um decreto desta forma, sem ter as resoluções, sem ter as normativas. E quando se coloca um decreto, cumpra-se a partir da data da publicação. Gente, não é assim que funciona, né? No chão da escola a coisa é muito diferente. E o que a gente vai ter? Uma desorganização institucional, porque aí muita gente vai mandar, muita gente vai querer fazer. E quando muita gente atua dentro de um mesmo espaço, sem ter papéis definidos, todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. A gente vai ter sobreposição de funções. A gente vai ter também a negligência, porque alguém vai pensar, eu pensei que ele fez. Não, que ele fosse fazer. Não, mas eu pensei que você fosse fazer. E começa. E outra, a gente pode ter judicialização por falha de atendimento, porque quando você não tem tudo muito estruturado, se você não tem um caminho a percorrer, você corre isso. Outra coisa, quando a gente tem a não obrigatoriedade do laudo, tem um avanço? Tem, porque tem famílias que não tem como conseguir isso, a gente não tem uma estrutura médica pública adequada, enfim. Então, tem um ganho? Tem. Mas a gente pode ter decisões desiguais. Então, a gente pode prejudicar. Então, o que a gente vai precisar? De padronização de instrumentos de avaliação.
Ah, Cléo, mas tem um estudo de caso. Ok. Mas esse estudo de caso, como é que ele vai ser feito? Quais instrumentos serão usados? Ah, mas tem muita escola que já tem. Ok, mas eu não posso pensar só que muitas escolas têm. Mas eu tenho milhares de escolas que não têm. Então, a gente nunca pode olhar para essas medidas a partir só do nosso mundinho. A gente tem que imaginar que o Brasil é gigante e que existem diversas condições no nosso país, entende? Então, como é que vai ser essa Então, não tem padronização, isso a gente precisa. A gente precisa de uma avaliação periódica, reavaliação. A gente precisa de comitês para isso. E intersetoriais, a gente precisa da saúde e da assistência junto. Vai ter? Não tem isso claro. Tem, se houver a necessidade, quando for necessário. Isso é muito complexo. Se a gente não trouxer a saúde e a assistência junto, a gente não consegue fazer uma boa inclusão, tá? E aí, que riscos que a gente tem, então? Avaliações inconsistentes, concessões desiguais de recursos e de apoios entre escolas e redes. Então, a gente tem isso. Então, a gente tem um ponto de falha, porque a gente está dependendo de portaria, de resolução, que ainda não veio. Então, a gente vai ter que estabelecer transitoriamente algumas regras, algumas normas, tanto de acompanhamento, como de criação de documento, como de reavaliação, até que a gente tenha os documentos oficiais. Isso vai gerar, até chegar a esses documentos, uma insegurança muito grande, tanto jurídica como de desenvolvimento, como a efetivação de uma política de inclusão realmente inclusiva. Então, temos aí muitos problemas. Temos muitas coisas que precisamos prestar atenção, porque isso vai mexer com todo mundo. E temos também nesse decreto 3 elementos que podem também nos trazer problemas, porque não tem parâmetro, não tem uma diretriz, não tem um modelo, não tem essas coisas que são importantes para nós, que estamos na escola, que estamos lá no chão da escola, na sala de aula, no atendimento no atendimento do profissional de apoio. As coisas da escola, elas não funcionam como estabelecidas no papel. Para a coisa acontecer na escola, a gente precisa de muito mais coisas, de muito mais detalhamento. E aqui nesse quadro, eu vou trazer algumas especificações que me deixam preocupadas, que tem deixado outros especialistas também, e a gente vai conversar. Primeiro é a avaliação biopsicossocial, depois o estudo de caso, depois o PAE. Mas eu já preciso deixar aqui uma informação que não me sai da cabeça, uma preocupação que não me sai da cabeça. Veja, pensando no atendimento do autista, do TEA, então eu tinha já um ganho muito legal, embora ele tivesse ainda muita dificuldade por parte das escolas na sua construção, mas ele garantia um olhar mais personalizado, um olhar mais criterioso para uma inclusão personalizada, para um processo personalizado para esse aluno, que no caso era o PEI. As escolas têm algumas dificuldades? Tem, tanto para elaborar como para colocar em prática, tem muitos cursos por aí, tem pacotes sendo vendidos de como você constrói, mas a questão toda não está só no formato, no modelinho, a questão toda está no entendimento desse documento para viabilizar a inclusão, respeitando o tempo da criança, do adolescente ou do adulto, respeitando as suas habilidades, as suas competências, identificando quais são suas potências, quais são suas fragilidades, como a gente vai pegar essa fragilidade, transformar numa potência, como a gente reforça aquilo que ele já tem como competente, tudo isso. Então, já é uma luta a gente construir esse documento para que a prática com essa criança, com esse adolescente ou com esse adulto dentro da escola aconteça. Para que a inclusão de fato se realize. Agora, a gente tem o PAE, é uma coisa maior, entende? É uma coisa mais ampla. E eu não vi uma atenção também tão considerável com o PEI, dá a impressão que, olha, deixa o PEI ali de segundo plano, vamos nos preocupar com o PAE. Só que eu preciso de práticas e de intervenções ali pedagógicas para favorecer a aprendizagem dessa criança, considerando as suas limitações, as suas potências e as suas fragilidades, baseado em evidência, naquilo que dá certo, e eu vou falar disso no final desse quadrinho.
Então, a primeira coisa, o decreto diz que tudo será, né? Tudo será destinado a este aluno através do plano, do estudo de caso. É o estudo de caso que vai ser a origem, que vai dar origem ao PAEE. Só que esse estudo de caso tem que ser bem feito. Será que os profissionais vão dar conta de fazer? Quantos estudos de caso vão ter que ser feitos? Quais são os prazos para isso? Como é que a gente... Tem escolas, tem redes que já tem, que já alimentam, ok. Mas como é que está sendo a prática disso? Então, primeiro, qual é o modelo? Quais são os instrumentos para eu fazer esse estudo de caso? Só vai ser a equipe, a família e o aluno que vai participar? Eu não vou precisar de laudo, mas... E algumas especificidades que a área da saúde ou a área da assistência podia me ajudar a fazer isso? Como é que ele vai ser reavaliado? Quem vai participar disso? Percebe que, com que prazo? Se às vezes eu atendo pacientes meus na área da psicopedagogia e um PEI demora às vezes 2, 3 meses, às vezes um semestre para ser elaborado de modo adequado para atender o meu paciente, imagina o PAE. E imagina que isso tem que ser feito para cada aluno. Quantos serão inseridos em cada sala? Esse AEE, ele vai dar conta de fazer isso junto com o professor, junto com a equipe da escola, a equipe pedagógica da escola? Não sei. O decreto diz aqui algumas partes que tem que ter, né, as etapas iniciais, né? Então, ele fala identificar o público, né? Isso vai produzir informações para o AEE, então vai ter que ter a identificação das demandas e das barreiras, análise do contexto, identificação de potencialidades e apoios, definição de estratégias, recursos. E esse resultado desse estudo de caso é que vai, o quê? Trazer, fundamenta o que fundamenta o PAE, que vai me dar acessibilidade ao AE, né? Às outras coisas, aos recursos, aos materiais. Olha como isso é complexo, né? E o que falta para nós? Então, o decreto, ele define finalidade e etapa. Não traz modelo, não traz formulário, não tem nada padronizado. A garantia do AEE será regulamentada por ato do ministro da Educação, o que pode detalhar fluxos e instrumentos. Então, a gente está aguardando isso também. Quais são os caminhos enquanto a gente não tem decreto, enquanto a gente não tem resolução, enquanto a gente não tem normativa, enquanto a gente não tem nada disso? Criar protocolos locais com instrumentos diretos, observação em sala de aula, desempenho acadêmico, funcionais, análise de tarefa, e indiretos, entrevista com a família, histórico escolar, checklist funcional, e prever registro datado, prazos de revisão. Tudo bem, gente, eu quero saber como é que isso vai ser feito, se nas escolas, algumas delas, não receberam casos tão severos, que não sabem nem como agir, não sabem nem como atuar. Como é que a gente vai conseguir esses históricos? Como é que a gente vai conseguir essas informações? Que checklist funcional tem que fazer? Para quem que tem que fazer? O que eu considero? O que eu não considero? Percebe a dificuldade que é isso? O que é essa avaliação biopsicossocial? Então, ela pode ser utilizada, pode ser mais um subsidiário do estudo de caso, só que não tem método, não tem modelo, mas está descrito, não está descrito lá no decreto. Diz que é facultativo e complementar. Mas tem casos que a gente vai precisar disso, concorda? Eu preciso de muito mais informação para eu saber em que medida eu vou ter que fazer adaptações para receber esse aluno. E aí, o que a gente tem? Então, se houver, se você tiver um modelo, se vocês puderem fazer, vocês vão anexar lá no estudo de caso, ok? Para que a gente possa efetivamente incluir. Mas não vai ser feito, não tem modelo, não tem método, não tem nada. A gente não faz esse tipo de coisa. Pelo menos de onde eu conheço, eu não estou generalizando. Conta aqui para mim, na tua escola, o estudo de caso que vocês fazem também avaliação biopsicossocial? Eu nunca fiz
Nas escolas que eu atendo, nunca fizeram. E nos casos que eu também atendo como psicopedagoga, não tem isso. Ausência de laudo, é o que eu já falei. É bom porque você garante o AEE, garante o acesso, mas isso abre brechas para muitos problemas, né? Então, a regra no decreto é clara, não tem que ter exigência de laudo. A decisão vai ser baseada na parte pedagógica e baseada no estudo de caso e no PAEE. Ou seja, ali o PAEE vai indicar tudo o que será necessário para que essa criança tenha o AEE. Então, tem que ser uma coisa muito bem feita. Se houver falha nisso, ocorrerá falha no atendimento, né? Então, o que tem aí? Vai ser uma decisão colegiada neste momento, em que vai ter a equipe pedagógica, o AEE, a gestão, tudo isso para poder padronizar, né, o parecer pedagógico, ter ata para registrar isso, indicar possíveis critérios observáveis para concessão de apoio, metas, prazos. Então, eu não sei, gente, eu tô achando muito complicado isso. Se vocês acharem que eu tô exagerando, coloca aí nos comentários. Cléo, você tá exagerando. O que é esse PAE? Lembra que eu falei? Cadê o PEI? O PEI não precisa mais. O PEI era o lugar onde eu podia personalizar. O PAE vai dar conta de personalizar? É um documento obrigatório, individualizado, de natureza pedagógica, derivado do estudo de caso e tem que integrar o PPP. Orienta sala comum, AEE e ações colaborativas intersetoriais, se houver necessidade. E outros instrumentos análogos devem ser observados no disposto para o AEE, para o PAE. Parecer pedagógico para dispositivos digitais, como TA, e observância da lei de dados, de proteção de dados. Tudo bem. O decreto define a finalidade, as vinculações, mas não dá modelo. Ou uma matriz básica. Então, o que acontece? O que deveria ter, né? Poderia ter um detalhamento, poderá aparecer sem portaria, sem resolução. Então, assim, a gente não tem isso. Então, a gente tem que aguardar essas resoluções, essas portarias, mas o decreto já está em vigor. Não se retoma o PEI, que tem a sua relevância e tem a sua relevância principalmente na personalização. Não toca no assunto do DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem, como prática de referência, né, como referência de prática baseada em evidências científicas que dá certo para as adaptações e manejo de crises comportamentais, por exemplo, do TEA, tá? E aí, o que a gente vai ter que fazer? Adotar algum modelo para se criar, né, com dados dos estudantes, tendo as barreiras, o que o impede de aprender, de estar naquele espaço, quais são as metas mensuráveis, aquilo que é possível fazer e como é que a gente pode avaliar seus avanços, estratégias e recursos de acessibilidade, responsabilidade e frequência. E a gente tem que ter também indicadores de acompanhamento, cronograma de revisão, consentimento e cuidados com os dados. Então, veja, a gente tem, em termos de formação dos profissionais, a gente tem muitas lacunas, a gente tem uma desvalorização enorme e a gente tem uma lei que está se sobrepondo a leis maiores, está abrindo mão de conquistas que já tínhamos, ou seja, temos que nos movimentar para que esse decreto ele seja revisto, ele seja melhorado, porque do jeito que está vai complicar muito a vida das famílias, das escolas, dos próprios beneficiados por isso, que são as crianças, os jovens e os adolescentes, que necessitam de uma inclusão verdadeira, de uma escola adequada para eles. E nós não temos isso ainda, nem em termos de formação, nem em termos físicos, em termos de materiais, estamos muito longe dessas questões. Decreto 12.686 mudou muita coisa na educação especial. Realmente, a lei ela vem para garantir
direitos. Mas a educação especial, de verdade, ela só acontece realmente na prática. E esse decreto, ele trouxe algumas coisas boas, mas trouxe muitas lacunas, muitas dúvidas e muitas incertezas. Enquanto as resoluções, as regulamentações, elas não vêm, nós vamos seguir aqui, tentando fazer o melhor que podemos para garantir efetivamente uma educação inclusiva. E se você chegou até aqui, escreve aqui para mim nos comentários inclusão. Aproveita e baixa os documentos que eu deixei para você. E se você achou esse vídeo interessante, compartilha com alguém para que essas pessoas possam entender um pouco mais sobre isso que está acontecendo. E eu aproveito para indicar, se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, que você assista para entender o texto da lei. E vocês querendo, eu posso aprofundar em algum outro assunto que foi comentado aqui, enquanto não saem as resoluções e as regulamentações. Então, até breve. Tchau, tchau.